Criado por Anxiety Monster, o vírus do cookie é um dos infections AUs mais cabreiros já produzidos sobre My Little Pony. A ideia geral desse AU gira em torno do episódio 15 da sexta temporada, intitulado 28 Pranks Later, que seria algo como 28 pegadinhas depois. Nesse episódio, Rainbow Dash prega várias peças com os personagens até eles ficarem de saco cheio e resolverem retrucar. A chance viria quando Rainbow Dash, em mais uma pegadinha, compra esses cookies que deixam o focinho dos outros pôneis coloridos. Eles aproveitam isso, fingindo que havia algo no alimento e começam a agir como zumbis. O episódio, na verdade, é uma grande referência ao conhecido filme de zumbi 28 Days Later. E é claro, no final elas revelam que tudo era mentira. A questão é, e se não fosse? E se na verdade esses cookies realmente possuíssem algo a mais dentro deles? Pois bem, é o que vamos descobrir agora. Como de costume, os favoritos da galerinha vão primeiro. O primeiro vídeo começa mostrando Twilight e as fases dessa infecção. Estágio inicial. O pônei está relativamente são, mas com muita fome. Ele anseia pelos cookies com os quais foi infectado mais do que qualquer coisa e está desesperado para fazer qualquer coisa por mais. O primeiro sinal é o focinho de arco-íris e o sorriso ou a cara franzida permanentemente. Ao lado desse texto, algumas anotações ainda dizem que o pônei pode estar ficando cego. Segundo estágio. A sanidade do pônei está em declínio. Eles ainda podem falar, mas não conseguem parar de pensar em sua fome. Eles estão extremamente desesperados por cookies, tanto que eles começam a perseguir e comer qualquer coisa viva caso tenham cookies em seus estômagos. Suas bocas e estômagos começam a apodrecer, cabelo e as penas começam a cair. Sim, você entendeu certo. A vontade de comer cookies desses infectados são tão grande que eles estão se alimentando de outros pôneis somente pela chance desses outros pôneis terem cookies em seus estômagos. Massa! Terceiro estágio. A sanidade se foi. Eles não conseguem mais falar e só emitem sons desesperados de fome e raiva. Começam a comer outros pôneis na esperança de um sabor doce que satisfaça suas necessidades. Suas bocas começam a se esticar ou cair, dependendo se estão virando sorridentes ou carrancudos. Estão perigosamente magros. Diferentes partes do corpo começam a se esticar e mudar, dependendo do pônei. Os pelos da crina e da cauda caíram. O pônei está irreconhecível além da cute mark. Último estágio. Corra para longe. No próximo vídeo, somos introduzidos ao jornal da Rainbow Dash sobre como sobreviver ao vírus. A culpa é toda minha. Eu não sou do tipo de pessoa que mantém um diário, mas Harriet diz que escrever seus pensamentos pode ajudar seus nervos e manter a cabeça no lugar. Neste momento, eu, Applejack, Harriet e os Cutemark Crusaders estamos escondidos no rancho Maçã Doce. Bloqueamos todas as janelas e portas, mas não podemos ficar aqui para sempre. Falando da Applejack, ela está focada em juntar recursos pela fazenda e se recusa a conversar ou sequer olhar para Rainbow Dash, provavelmente por sentir que tudo isso é culpa dela. Applejack não é a única, pois Scutalo também a ignora enquanto Harriet e Apple Bloom tentam confortar Sweet Belly. Até onde eu sei, somos tudo que resta em Ponyville. Temos aqueles biscoitos horríveis para todo mundo. Tudo que eu consigo ver quando fecho os olhos é o sorriso torto da Twilight e a cara caída de Fluttershy. Igual no episódio original, Pinkie Pie foi a primeira que comeu o cookie, entretanto ela está desaparecida. Por fim, Rainbow Dash não descreve, mas deixa claro que a família Cake não teve um final feliz. Em seguida, temos um vídeo dedicado para, entre aspas, os carrancudos, a segunda mutação possível do vírus. Estágio inicial. Igual ao pônei sorridente, o pônei ainda tem alguma sanidade, mas está com muita fome. Tudo que eles falam é sobre o quanto precisam dos cookies com os quais foram infectados. O primeiro sinal de infecção é o focinho arco-íris e o sorriso ou cara franzida permanente. Segundo estágio. A sanidade dos pôneis está em declínio. Eles ainda conseguem falar, mas tudo que parecem murmurar é a palavra cookies. Eles estão extremamente desesperados por cookies, tanto que começam a perseguir qualquer coisa viva. Nesse estágio, eles frequentemente encontram e comem pequenos animais, mas, se confrontados por um pônei, não hesitam em atacar. Suas bocas e estômagos começam a apodrecer, pelos e penas começam a cair. Considerando a conexão que Fluttershy possuía com os animais, é especialmente triste imaginar ela atacando seus pequenos amigos. Eu tô olhando pra vocês, viu? Eu vou comer vocês, eu vou procurar cookie vocês.
vou comer, quero cookie. O terceiro estágio dos carrancudos é parecido com os sorridentes, porém ao invés de crescerem mais para cima, eles parecem fazer o exato oposto. Estágio final. O pônei está irreconhecível, não dá mais para chamá-lo de pônei. Cego, mas com audição e olfato incríveis. A respiração é rápida e rígida. Ele está com muita fome. Ele avança e ataca a qualquer barulho ou cheiro de sangue. Fique dentro de casa e tranque as portas, pois sair de casa é morte garantida. No quarto vídeo temos a parte 2 do diário de Rainbow Dash. Nós acampamos no celeiro por apenas 2 noites antes de sermos vistos. Ouvimos um terrível som de gemido e eu dei uma espiada lá fora, vendo a agora mutilada e sorridente vovó Smith, lentamente aproximando-se do celeiro. Felizmente ela estava longe o suficiente para termos tempo de arrumar uma carroça de suprimentos e sair pela porta dos fundos. Mas aparentemente aqueles cookies dão algum aumento de velocidade aos infectados, pois mesmo Rainbow Dash e Applejack puxarem com toda a sua velocidade, vovó Smith está logo atrás. Appleboom começou a chorar. Essa é minha avó, ela é da família, temos que ajudá-la. Olhei para Applejack e ela tinha lágrimas nos olhos. Essa não é mais nossa família, docinho. Nós não sabíamos onde estávamos indo, mas tinha que ser para longe da vovó e de Ponyville. Porém, fomos repentinamente interrompidos por uma criatura que pulou na nossa frente. Era difícil dizer quem era naquele momento, mas pelo grito gutural de Applejack, tenho certeza de que era o Big Mac, ou pelo menos costumava ser. Na tentativa de fugir dele, Applejack e eu demos uma virada violenta para a direita, caindo morro abaixo. Foi uma queda muito forte, todos caíram do carrinho e a coisa nos jogou contra uma macieira enorme. Na confusão, um pedaço do carrinho esmagou minha asa e outro caiu na perna da Applejack. Minha asa doía muito e estava toda torcida de um jeito que não deveria, mas não havia tempo a perder. Tínhamos que ir. Nossa tropinha de sobreviventes guiadas por Applejack conseguem encontrar abrigo numa pequena cabana perto do pomar de sua fazenda. Era pequena e desconfortável, mas elas não tinham escolha até, entre aspas, aquelas coisas saírem das proximidades. Eu mal conseguia dormir, sentia minha asa quebrada e tenho certeza de que Applejack não está em melhor estado. Além disso, não conseguia tirar o rosto da vovó Smith da cabeça nem os gritos de Appleboom. Então, decidi ficar de olho, ficando acordada e ouvindo ou observando qualquer coisa por perto. Não consegui ouvir nada a noite toda, nem passos de cascos, respirações ofegantes, nem nada. Embora eu tivesse certeza de que estávamos todos seguros, não pude evitar a sensação de que alguém nos observava. Devo ter caído no sono em algum momento, porque acordei com a Harriet cutucando meu ombro. Era de manhã e todos estavam acordados. Applejack disse que poderíamos ir embora. Cada um de nós pegou uma cesta e a encheu de maçãs. Por enquanto, elas seriam nossa única fonte de alimento. Eu mal tinha colhido 5 maçãs quando ouvi Harriet gritar. Sem pensar muito, corri até ela. Ela segurava um escudo mágico feito de pedras preciosas e empurrava para trás o que antes era Big Mac. Ele se debatia e gaguejava e a magia de Harriet estava desaparecendo. O que eu deveria fazer? O que eu poderia fazer? Antes que eu pudesse agir, algum pônei avançou para a cena, sacando uma lanterna potente e apontando-a para os olhos do Big Mac. Big Mac uivou e deu alguns passos tontos para longe. O pônei gritou: peguem os Crusaders, sigam-me. Nós 3 corremos, Applejack sendo a única que ainda carregava sua cesta de maçãs, enquanto Harriet e eu carregamos os Crusaders. Em pânico, seguimos a pônei até ficarmos sem fôlego e com a certeza de que não estávamos sendo seguidos. Só paramos quando a Applejack caiu no chão e a pônei se virou para ajudá-la. E foi então que a vi bem. Pinkie Pie. Pois é, mesmo tendo supostamente comido o primeiro cookie, ela não está infectada, mesmo tendo um arco-íris em seu focinho, que pode ser 2 coisas. 1, ela está se disfarçando de infectado, ou 2, Pinkie Pie é imune. Independente, sua personalidade parece mais fria, recusando um abraço de Rainbow Dash enquanto começa a falar. Eu não estou infectada, e estou abrigada na casa da Fluttershy. Vamos lá. Applejack acabou abandonando a cesta de maçãs e Pink a carregou nas costas. Pinkie Pie nos levou até a casa da Fluttershy. Fluttershy? Oh, querida, isso significa que... Harriet parecia radiante, mas Pink suspirou. Não, ela também se foi, mas ela também não está em casa faz um tempo. A casa dela fica longe o suficiente de Ponyville para que eu esteja morando lá em segurança. Chegando na casa de Fluttershy, vários corpos de animais pequenos podiam ser vistos na frente, voltando para aquela minha hipótese de ela ter devorado eles. Pink nos levou até o porão da Fluttershy e pegou um kit médico, enfaixando a perna da Applejack antes de fazer o mesmo na
minha asa. Rainbow Dash então pergunta a Pink o que está acontecendo com ela e tudo mais. Entretanto, estranhamente, Pink pede para que elas conversem a sós. Subimos as escadas e olhamos silenciosamente por todas as janelas para nos certificarmos de que não estávamos sendo seguidas. Pink suspirou e se virou para mim com lágrimas nos olhos. Oh, Rainbow, a culpa é toda minha. E deixando esse cliffhanger monstruoso, o 5º vídeo acaba. Mas não se preocupem, ainda temos mais 8 vídeos para cobrir. Vai dar trabalho. Abrimos exatamente onde o último parou, com Rainbow Dash confusa tentando entender enquanto Pink chora sem parar. Eu tenho certeza de que a Applejack já te contou, mas isso tudo era para ser uma brincadeira terrível com você, para te devolver a pegadinha, e foi tudo ideia minha. Quando você veio até mim com a ideia de pregar uma peça na cidade inteira com aqueles biscoitos de arco-íris de brincadeira, eu tive uma outra ideia, de fazer você pensar que todos nós viramos zumbis de tanto comer. Mas depois que você me deu aquele primeiro biscoito, eu me senti estranha. É difícil explicar qual era a sensação, mas mais do que tudo, eu me senti mal. Mas eu estava muito determinada a te dar o troco, essa era a chance perfeita. Eu forcei todos em Ponyville a comprar pelo menos 1 ou 2 caixas daqueles cookies, até convencer aqueles que não queriam os cookies a participar. Eu ignorei o quão doente aqueles cookies me deixavam, e agora eu infectei todo mundo em Ponyville. Pink cai no chão, exausta após essa confissão, e Rainbow chega próximo a ela para tentar confortá-la. Ah, Pink, nada disso é culpa sua. Não foi você quem fez aqueles biscoitos. Não tinha como você saber. Certo. Mas eu estava pensando, o que você colocou naqueles cookies que fez os pôneis se tornarem... isso? É aí que Rainbow revela algo muito importante. Não foi ela quem fez os cookies e muito menos o senhor e senhora Cake, afinal estragaria a surpresa. Pois enfim, Pink faz a pergunta do milhão. Mas se você não fez aqueles cookies, quem fez? O raciocínio das duas é interrompido quando gritos são escutados. Descendo para o porão novamente, todos parecem assustados até palavras puderem ser escutadas. Me ajude, por favor, ela me vê. Apple Bloom imediatamente começa a correr para fora, mas sua irmã a agarra pelo rabo. Apple Bloom, não. Mas Apple Bloom consegue se livrar da irmã. Tem um pônei lá fora precisando de ajuda. Nossa família se foi, Applejack, como você disse. Preciso ajudar qualquer pônei que puder antes que seja tarde demais. Antes que qualquer um de nós pudesse pegá-la, Apple Bloom subiu as escadas correndo para fora. Apple Bloom, pare! Applejack gritou desesperadamente enquanto sua irmã fugia. Instantaneamente, todos correram atrás de Apple Bloom enquanto os gritos de socorro lá fora continuavam. Parecia um pônei macho, um que eu reconheço com certeza. Apple Bloom saiu correndo da casa da Fluttershy e virou a esquina para onde os gritos vinham. Mas aquilo não era um pônei. Apple Bloom tem sua cabeça esmagada por uma criatura que fingia ser um pônei pedindo por ajuda. Mas o pesadelo ainda não acabou. O grito que veio de Applejack foi a pior coisa que já ouvi. Não havia nada que pudéssemos fazer a não ser assistir Apple Bloom ser devorada. Até Pink estava paralisada demais para fazer qualquer coisa. Não tinha como piorar. Então Sweet Belly começou a atacar a criatura. O grito de Harriet imitou o de Applejack. O chifre de Sweet Belly acendeu. Eu sabia que ela ia tentar cegar a criatura como Pink fez uma vez, mas assim que seu chifre acendeu, ele apagou. Pink estava atrás de Sweet em um instante, sacando sua própria lanterna e atordoando a criatura com sucesso. O baque horrível do corpo sem vida de Sweet Belly foi um barulho enjoativo. Pink não disse nada, mas assim que a criatura foi atordoada, fomos empurrados de volta para dentro da cabana. Applejack avança para Pink, que tenta mantê-la em silêncio, mas não consegue. Ela grita furiosa e triste, culpando Pink por não ter usado a lanterna mais cedo e, quem sabe, salvado elas. Agora, as irmãs de Applejack e Harriet estão mortas. Scutalo busca conforto em Rainbow, enquanto Harriet consegue convencer Applejack a soltar Pink Pie. Quando tudo ficou em silêncio e tínhamos certeza de que estávamos sozinhas, Harriet encontrou sua voz. Então, o que fazemos agora? Todos olharam para Pink. Ela suspirou e manteve a cabeça baixa. Ponyville está acabada, e nesse ritmo, os infectados vão começar a deixar esta cidade e invadir o resto de Equestria. Obviamente, precisamos de ajuda. Das princesas? Falei. Mas Canterlot é tão longe que não tem como sairmos de Ponyville sem... Parei de falar pensando em Apple Bloom e Sweet Belly. A quem mais recorreremos? Além disso, você disse que encomendou aqueles biscoitos numa padaria em Canterlot, certo? Se chegarmos lá, talvez também possamos encontrar o culpado. Applejack fez contato visual comigo, o primeiro desde muito tempo. Espera,
Você não fez esses biscoitos? Balancei a cabeça, percebi que Scutalo também estava aliviada com a notícia, embora eu ainda sentisse que tudo aquilo era culpa minha. Por fim, elas decidem que a melhor opção para chegar em Canterlot é por trem. Esse episódio também tem algumas páginas extras intitulado As Dicas de Sobrevivência da Pink, onde descobrimos que todos os pôneis do tipo carrancudo são capazes de imitar os gritos das suas vítimas. O que me leva a crer que aquele outro tipo de infectado, entre aspas, os sorridentes, podem imitar as risadas de suas vítimas. Mas isso por hora é só uma teoria. Esperamos talvez 2 ou 3 dias. Era difícil acompanhar o tempo no porão. Applejack disse que sua perna estava melhor, embora minha asa ainda parecesse quebrada. Passamos a maior parte do tempo em silêncio ou luto. Applejack e Harriet ainda estavam de luto pelas mortes horríveis de suas irmãs, com Harriet frequentemente chorando baixinho, enquanto Applejack ficava nervosa e se irritava com as menores coisas. Elas tinham processos de luto muito diferentes. Por fim, Pink quis tentar pôr em prática seu plano de consertar o trem e seguir para Canterlot. Ela observou e ouviu do lado de fora, procurando por Fluttershy ou qualquer outro infectado antes de sairmos do chalé. Notei que os corpos de Sweet e Apple Bloom tinham sumido. Após poucos passos, Harriet parece escutar algo e pede para todos prestarem atenção. Ouviram-se risadas ao longe, mas nada como uma risada normal, como a que se ouve numa festa. Parecia sinistra, fragmentada e morta. Pink, sem dizer uma palavra, nos empurrou para frente numa corrida. A risada começou a nos seguir. Pink pega Scutalo nas costas, já que ela não é tão rápida e a situação vai de mal a extremamente desagradável, pois elas acabam chamando a atenção da metade dos infectados em Ponyville. Mas, com sorte pelo poder do enredo, elas rapidamente encontram o trem e se abrigam. As portas bateram com força no momento em que um pônei sorridente correu direto para elas com um estalo alto. Imediatamente, Pink e Applejack estavam na locomotiva para tentar fazer o trem andar. Harriet segurou o Scutulog perto de si enquanto pôneis infectados começaram a bater-se no trem. O vagão balançava a cada empurrão violento, sons animalescos e risadas dominavam lá fora. De repente, um casco mutilado quebrou o vidro grosso do vagão do trem, coberto de sangue e vidro, mas mesmo assim, ainda tentava desesperadamente conseguir entrar. Eu estava em pânico. Vocês já descobriram como ligar? Tentando, apenas aguente firme. Nós estamos quase conseguindo. Mais vidros se estilhaçaram ao nosso redor, com os rostos horrorizados e esbugalhados dos nossos amigos espiando lá dentro. Scutalo gritou e tentamos nos afastar deles. Então começamos a nos mover, o trem lentamente engatando um som agudo antes de partir em alta velocidade. Os pôneis infectados lutaram para se segurar antes de cair a quilômetros de nós. Suspirei de alívio. Ainda não sei como eles conseguiram dar a partida no trem. Applejack tentou me explicar, mas sinceramente eu me distraí depois da palavra ignição. Finalmente saímos daquela cidade. Eu espero nunca mais ter que ver aquelas coisas novamente. No entanto, me sinto culpada por deixar nossos amigos para trás. Espero que ainda possamos salvá-los. Felizmente, todas saíram vivas desse plano, que honestamente para mim foi uma surpresa. Eu esperava que ia pelo menos uma de comes. A viagem para Canterlot leva pelo menos 3 horas, então elas aproveitam para descansar e se acalmar. Mas depois de silêncio até demais, Scutalo pergunta: vamos salvar todo mundo, certo? Até a Apple Bloom e a Sweet Belly? Eu acho que não vai dar pra salvar, não. O clima fica tenso, mas Harriet muda o assunto. Scutalo continua com suas perguntas precisas e questiona a cicatriz no rosto de Pink. Isso gera algumas leves risadas, já que Pink leva na boa. E após todos concordarem em escutar, ela começa: bem, quando as coisas começaram a ficar feias e vocês desapareceram, decidi ir de kart levando pôneis para a casa da Fluttershy para evitar os infectados. Mas assim que os pôneis deram uma boa olhada na minha boca, ficaram todos com tanto medo de mim que simplesmente fugiram. Por fim, Lyra Heartstrings concordou em se alojar comigo. Não sei se todos vocês a conhecem, ela era uma das antigas amigas da Twilight em Canterlot. Todas pareciam tensas quando ela citou Twilight, então Pink continuou rapidamente: de qualquer forma, eu a alimentei e dei alguns cobertores para ela se aquecer. Percebi que ela estava preocupada e me disse que era porque sua namorada Bombom tinha sido infectada pelos cookies. Ela aparentemente a viu se transformar em um monstro, uma coisa muito triste de acontecer. Naquela noite, quando
adormeci, Lyra deve ter encontrado um machado entre as minhas armas guardadas. Enquanto eu dormia, ela tentou me matar, cortando meu rosto com o machado. Não sei bem porque ela fez isso, mas tenho certeza de que ela ainda estava com medo e com o coração partido por Bombom e pensou que eu estava infectada. Então não a culpo pelo que fez. Depois disso, ela fugiu. Nunca mais a vi. Olha, eu acredito que Lyra atacou por causa de Bombom como vingança, já que foi Pink quem deu os cookies para todos. Enfim, todos ficam chocados com a história, especialmente pelo fato de Pink não morrer com uma machadada no meio da cabeça. Isso leva Applejack a perguntar como ela sobreviveu e nem Pink sabe explicar. A única conclusão lógica, logo, é que foi consequência dos cookies, mas ela ganhou superpoderes, então? Então, Scutalu se aproximou de Pink e puxou sua crina para trás, expondo marcas gigantes de dentes em seu pescoço. E essa cicatriz? Eu não vou falar sobre essa. Pink empurrou Scutalu para longe e imediatamente se virou para olhar para a frente. Scoot estava em meus braços em um instante, aninhando o rosto no meu peito. Lancei um olhar furioso para Pink, apesar de ela não estar nos olhando. Scutalu fungou, o que deve ter chamado a atenção de Pink. Desculpe, Scutalu. Essa é uma história triste. Bem, posso fazer uma história feliz? Percebi que Pink ficou surpresa com isso, mas ela concordou. Scutalu reconta a história da Pink, só que claro, de uma maneira infantil e com um final feliz. Pink fica muito feliz, agradecendo a história de Scutalu e... Espera, tem algo nos trilhos. Eu borrarei e estou borrando minhas calças. E sim, amigos, essa é a Twilight. Estou com dificuldade para processar o que acabou de acontecer, o que acabamos de testemunhar. Para qualquer outra pessoa, a criatura que parou nos trilhos do trem não passaria de um monstro horrível, mas todos nós sabíamos que era Twilight, ou pelo menos costumava ser. Applejack é a primeira a ver e por alguns momentos parece pensar que a amiga ainda está ali. Pink, entretanto, sabe melhor e diz que não irá parar o trem. Ninguém gosta da ideia, mas só de olhar para essa coisa não tem como argumentar. Quem sabe a morte seja a opção mais piedosa. Só tem um probleminha. Twilight ainda consegue usar magia e ela destrói o trem antes de conseguirem acertar ela. É difícil lembrar o que aconteceu, mas a próxima coisa que eu sabia, eu estava deitada no chão do trem descarrilhado. O som dos gritos é o que me acordou de repente. Logo quando acordei, o motor do trem foi aberto com uma explosão e todos nós nos amontoamos mais para trás nos outros vagões do trem. O pônei infectado estava olhando para o buraco explodido do vagão do trem e rindo incontrolavelmente, soando como uma multidão de pôneis rindo ao mesmo tempo. E nossa aventura poderia acabar bem aqui, se não fosse por um pônei bem distinto. De repente, Twilight gritou de dor e cambaleou para longe do vagão. O motivo eu não conseguia entender a princípio, até ver um pônei correndo em nossa direção, ou melhor, uma zebra. Era, sem dúvida, a Zecora, segurando uma espécie de flauta na boca, soprando com toda a força. Era ensurdecedor, mas pareceu afetar Twilight muito mais do que nós. Apressa-se e siga-me, pois precisamos fugir para a floresta. Mesmo machucadas, elas aceitam a ordem de Zecora e começam a correr por suas vidas. É quando escutam o grito de Applejack. Eu podia sentir a cor saindo do meu rosto quando me virei. A perna de Applejack estava presa no maxilar de Twilight, enquanto ela tentava desesperadamente rastejar para longe. Zecora apareceu em cena em um instante, soprando seu apito com o peito cheio. Twilight reagiu, mas não largou a Applejack. Em vez disso, levantou ela a vários metros de altura e a balançou, ameaçando correr e levar Applejack junto. Precisamos de algo mais alto que esse apito, Pink gritou. Harriet foi a mais rápida a responder, imediatamente acionando o sino do trem, causando um barulho enorme e conseguindo salvar Applejack. Elas correm para dentro da floresta até se sentirem seguras para conversar. Todas expressam felicidade em se verem e Pink Pie explica o plano de buscar ajuda em Canterlot para Zecora. Incrivelmente, Zecora também estava indo para lá e explica que alguns pôneis infectados reagem violentamente a sons altos. Elas começam a adentrar mais a floresta, porém Applejack parece estranha. À medida que nos aprofundamos na floresta, percebi que Applejack estava ficando para trás. Applejack, você está bem? É sua perna mordida? Quer que eu te carregue? Não, eu estou bem. Na verdade, é minha perna machucada de antes. A explosão deve ter piorado tudo de novo. Applejack parecia insegura, mas decidi ignorar. Se ela diz que está bem, então está bem. Afinal, Applejack nunca mente. Por fim, mais uma dica de sobrevivência da Pink.
Pink. Anteriormente eu descobri que os pôneis carrancudos respondem negativamente a luzes brilhantes, mas eu nunca consegui entender o que poderia repelir pôneis sorridentes. Isso até Zecora nos resgatar de Twilight Sparkle, que havia se transformado em um pônei sorridente em estágio final. Zecora soprou um assobio alto feito de chifre de Yaki, fazendo com que a infectada parasse de atacar temporariamente. Resumo: pôneis sorridentes reagem negativamente a ruídos altos. Zecora guia o grupo pela Floresta da Liberdade e aproveita para falar um pouco de sua história, que começa com Starlight indo até sua casa. O destino de Starlight não está confirmado, pois depois que ela me visitou, nunca retornou. A pônei ficaria segura na minha cabana, com certeza, mas tudo o que ela queria era encontrar uma cura. Era uma tarefa árdua fazer um remédio tão forte. Ela não aceitou e me disse que eu estava errada. Então eu a instruí: vá buscar para mim um cookie que começou essa bagunça, então eu posso inventar uma cura ou pelo menos fazer o meu melhor. Starlight saiu sem hesitar, mas desde então encontrá-la tem sido uma causa perdida. Os pôneis infectados logo estavam se aproximando da minha cabana. Não havia como eu ficar parada. Parti para Canterlot em busca de ajuda, temendo que Pony Vile tivesse sofrido o mesmo destino. Enquanto eu vagava, descobri algo profundo: que os pôneis sorridentes não gostam de barulho alto. E como outro pônei me caçava pelo cheiro, me cobri de lama e isso os dificulta em me detectar. Escutando isso, imediatamente os outros pôneis pularam numa poça de lama perto, causando um pequeno momento de sorrisos no meio dessa bagunça toda. Harriet, claro, mesmo na situação que estão, ainda tem seu traço de personalidade e demorou um pouco para convencê-la a se sujar. Zecora parecia ter terminado sua história e, por mais que quisesse, não tinha as respostas sobre Starlight ou uma possível cura. Zecora nos contou que levaria uns 3 dias de caminhada. Queríamos ter cuidado caso algum pônei infectado chegasse até aqui, já que Twilight de alguma forma chegou antes de nós e ainda era um problema. Twilight, acho que não aguentaria mais uma amiga minha se transformando em uma daquelas coisas. E essa última frase nem espera para envelhecer mal, pois no próximo quadrinho vemos Applejack caída no chão. Applejack! Harriet gritou e elas se viraram para levantar a sua amiga, que claramente não estava muito bem. Applejack deu a Scoot um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, docinho, é só um resfriado, vou ficar bem. Como elemento da honestidade, ela nunca foi muito boa em mentir. A caminhada do grupo acabou desacelerando, afinal elas precisavam acompanhar Applejack, que não estava nas melhores condições. Eventualmente anoiteceu e elas pararam para poder descansar. Zecora jogou um cobertor sobre Applejack para que ela pudesse descansar enquanto montamos o acampamento, alimentando-a com o remédio que ela mesma preparou. Juntar lenha enquanto o sol se punha era muito mais assustador, com a ameaça de um pônei mutante espreitando nas sombras. Eu poderia jurar que vi olhos me espiando por entre os arbustos e árvores. Ao redor do fogo, Rainbow expressa sua preocupação sobre Applejack e mal se lembra de cair no sono. Na manhã seguinte, todas acordaram sem nenhuma perturbação e comeram algumas comidas enlatadas que Zecora trouxe. Porém, é claro, essa série só vai de mal a pior. Zecora tentou cutucar Applejack para que ela pudesse comer e se mexer, mas Apple mal respondeu. Eu não consigo me mover. Pink e Zecora acabam discutindo, pois Zecora diz que ela ficará com a Apple e o resto deve seguir caminho. Mas Pink acredita que se não ficarem juntas, será uma morte certa, principalmente com Twilight ainda por aí. Zecora argumenta que se existe alguma esperança de acabar com isso, está em Canterlot, mas Applejack não vai conseguir ir até lá. Logo devem ir de uma vez e deixar ela com Applejack. Zecora e Pink brigaram sobre isso por um tempo antes que Pink finalmente cedesse, arrumando suas coisas para ir para Canterlot sem Applejack ou Zecora. Rainbow, meu coração disparou quando ela disse meu nome. Não, eu preciso de Rainbow. Rainbow, por favor, fique. Zecora e eu trocamos um olhar antes que ela acenasse e enfiasse a mão na bolsa. Applejack precisa de você mais do que de mim. Leve alguns suprimentos para que fique segura na Floresta da Liberdade. Zecora me emprestou um de seus apitos de Yaki, um pequeno saco de frutas vermelhas e alguns remédios para Applejack. O resto de nós trocou abraços e votos de boa sorte antes de nos separarmos. Sozinhas, Applejack decide parar de mentir. Eu me senti empalidecer.
Não. Applejack, por favor, você vai ficar bem. Você vai ficar muito bem. Você não sabia que isso ia acontecer. Mas eu sabia. A Twilight me mordeu lá no trem e minha perna começou a doer e a mudar de cor. Enrolei a mordida com curativo para vocês não verem. Me desculpe, eu menti. Applejack, você não pode esconder uma coisa dessas de mim. Desculpe. Eu sei, podemos cortar sua perna, certo? Aí a propagação para? Tenho certeza que a Pink deixou uma serra por aqui em algum lugar. Rainbow, não. Eu sei o que você tem que fazer. Você tem que me matar. Applejack começa a tentar convencer Rainbow, argumentando que será o melhor para ela e trará segurança a todos. Rainbow, entretanto, não consegue. Ela murmura para Apple: "Eu te amo", enquanto ambas choram num abraço. Esse turbilhão de emoções não permite a Rainbow finalizar a agonia da Apple e, honestamente, não podemos julgar. Mas eu vou julgar mesmo assim, pois no próximo painel... Apple virou um carrancudo pelo que parece. Porém, minhas observações se provam errôneas no próximo vídeo, cujo mostra os estágios da infecção daqueles mordidos. Logo, eles são diferentes dos sorridentes e carrancudos. Estágio 1. O pônei foi mordido recentemente por um pônei infectado. Não mudou muito neste estágio, além da aparência da mordida. O pônei ainda está em plena sanidade, sem outras alterações físicas. Neste estágio, o pônei não é hostil e está relativamente saudável. A mordida neste estágio felizmente é reversível, desde que a cor do arco-íris que se espalha a partir da mordida não tenha se expandido em mais de 3 cores. A única maneira conhecida de reverter a mordida é amputando o membro que foi mordido. Caso contrário, não há outra cura conhecida. Ou seja, Applejack poderia ter sido salva se tivesse falado sobre sua condição mais cedo. Cara, isso é deprimente, mas quem sabe é o que Applejack queria para finalmente se unir com sua família. Estágio 2. Enquanto o arco-íris colore lentamente, ele rasteja e se espalha pelo corpo e o pônei sente sintomas parecidos com uma gripe. A pelagem dele começa a ficar pálida e os fios de sua juba caem, enquanto o local da mordida fica mais inchado. Nesta fase, o pônei ainda está são, mas começa a perder o controle da realidade como se estivesse abrindo as portas da morte. A única maneira de garantir que o pônei não se transforme completamente até o terceiro estágio é eliminar ele inteiramente. A localização da mordida determina quão rápido o pônei passa para o estágio 3. Estágio 3. A sanidade do pônei se esvaiu e ele atingiu o estágio infectado ou, entre aspas, zumbi. Ao contrário dos pôneis sorridentes e carrancudos, esta infecção parece exibir uma emoção visual diferente que pode ser considerada medo ou surpresa. Isso pode ocorrer porque os pôneis que foram mordidos pelos infectados apresentam uma variante diferente da infecção, em vez dos pôneis que comeram os biscoitos contaminados. Nesta fase, esses pôneis infectados parecem atacar qualquer coisa viva. Enquanto os sorridentes e carrancudos se movem em um ritmo rápido e silencioso atrás de suas presas, os mordidos são barulhentos e desajeitados, parecendo ter dificuldade em saber para onde estão indo, acabando por balançar e se chocar contra outros objetos durante a caçada. Estágio final. O pescoço do infectado se torceu e dobrou de tamanho. Ele caminha silenciosamente e se mistura às árvores. A única maneira de ouvi-lo se aproximando é por meio de seus gemidos baixos e tensos. No estágio 3, recomenda-se ficar entre as árvores, mas não entre uma floresta no estágio 4. É silencioso e sabe se virar, mas também é muito lento. Fraquezas são desconhecidas. Vemos então a princesa Luna, que, para quem não sabe, pode entrar no sonho de outros pôneis. Applejack? Ou seja, essa coisa ainda sonha. O que me faz perguntar, será que Applejack tem consciência? Se sim, então infelizmente o seu pedido de estar com sua família não foi realizado. E agora, meus binguinhos, chegamos no último vídeo da série. Não que ela esteja completada, mas este é o último vídeo lançado até hoje. Dentro do castelo Canterlot, vemos que Luna e Celestia estão bem. Entretanto, Luna parece preocupada com a falta de sonhos em Ponyville. Eu vejo. Mas não seria possível que nenhum pônei está sonhando? Não é tão simples assim. Todo mundo sonha, independente de lembrarem de ter sonhado ou não. Não só não consigo localizar nenhum sonho, como também não parece que ninguém ali esteja dormindo. Entendo. Vou mandar uma carta para Twilight amanhã de manhã. Boa sorte com suas rotas hoje à noite, irmã. Espero que isso seja resolvido logo. Mais tarde naquela noite, Luna tenta novamente, mas ainda nenhum sonho em Ponyville. É quando uma bola escura e rabiscada surge. Luna reconhece
reconhece imediatamente como Applejack, milhões de perguntas correm na sua cabeça. Finalmente, um sonho de Ponyville. Preciso perguntar a ela o que está acontecendo. Ela está tendo um pesadelo? Por que o sonho dela é assim? Espero que Ponyville não esteja em perigo. Preciso chegar lá rápido. Mas chegando no sonho de Applejack, ela não vê nada além de escuridão. Olá? Um barulho é escutado atrás dela. Applejack? Infelizmente para Luna, essa não é a Applejack que ela conhecia. No último quadrinho, vemos Celestia chamando sua irmã e encontrando um rastro colorido. E assim acaba Cookie Virus. Ou pelo menos até a criadora/criador postar novos episódios. Mas não criem muitas esperanças, viu? Porque o que eu cobri hoje nesse vídeo equivale a 1 ano e meio de conteúdo acumulado. Dito isso, essa é uma das melhores AUs que eu vi em 2025. Ao invés de simplesmente fazer imagens assustadoras, nós temos uma história focada fortemente nos sobreviventes, o que acaba criando momentos muito emocionais, como aconteceu com Applejack e Rainbow Dash. Ainda temos vários pôneis com destinos indeterminados, mas a maior surpresa para mim foi ver que supostamente os infectados podem atacar pelos sonhos, como parece ter sido o destino de Luna. No momento, podemos somente esperar que nosso grupo consiga uma cura, pois vai saber, um final semi-feliz ainda é possível. Eu planejo acompanhar a série até seu final e, claro, trazer aqui no canal quando tiver vídeo suficiente, o que, como já disse, pode levar um tempo. Enfim, meus bingolinhos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu não tenha desperdiçado o tempo de vocês. Obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo. Só, por favor, antes de encomendar cookie, ou seja, qualquer comida de um lugar estranho, tenha certeza que não tem nada dentro, né?